E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Se você já está inscrito no canal, muito obrigado por ter se inscrito. Se você ainda não se inscreveu, faça isso, você não vai se arrepender. Se você acha que esse canal pode servir a um amigo, a um colega de escola, compartilhe com ele. Clique também no sininho para ficar sempre atento aos novos vídeos que eu posto semanalmente aqui no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo eu responderei a pergunta: o que é preconceito linguístico? Pergunta essa que de vez em quando aparece entre os pedidos e as sugestões de novas videoaulas. Responda então a pergunta: o que é preconceito linguístico? Dando um passo atrás. Primeiro vamos pensar no que é a linguagem. Todo ser humano já nasce com uma predisposição para a linguagem. É como se nós nascêssemos já com um software instalado no nosso cérebro que nos permite aprender qualquer língua. Língua que é um sistema abstrato. Quem disse que nós já nascemos com essa predisposição para a linguagem, que eu estou chamando aqui de um software já instalado para que a gente possa aprender qualquer língua do planeta, foi esse cara aí, o grande linguista americano Noam Chomsky. Ele diz que a língua é um sistema abstrato, quer dizer, é a estrutura do funcionamento do idioma. Só que a língua vai sendo assimilada naturalmente pela prática, ou seja, a criança nasce com essa predisposição da linguagem, mas a língua que ela aprenderá dependerá do ambiente em que ela se formar, ou seja, do contato com os falantes de uma língua em volta dela. Percebeu o que eu estou dizendo? Se a língua é um sistema abstrato, não existe língua pura. Existe língua inglesa, língua portuguesa, língua espanhola, língua francesa, língua italiana. Língua é a predisposição. A realização da língua é a materialização do uso numa língua histórica e cultural como essas que eu citei, o inglês, o francês, o espanhol, o italiano e o nosso queridíssimo português. Toda língua, essas que eu citei, varia conforme o tempo, conforme a idade dos falantes. Toda língua, portanto, tem variações ou camadas que compõem a língua. A língua varia conforme o tempo, então essa variação que nós chamamos da língua no tempo é a diacrônica. E eu lhe dou como exemplo o seguinte: a língua que nós falamos hoje é bem diferente da língua que os meus pais, os seus avós falavam, da mesma maneira a língua que os seus avós, os meus pais falavam, era uma língua já diferente da língua que os tataravós deles falavam e assim por diante. A língua em que hoje nós nos comunicamos é bem diferente da língua de há 100 anos, assim como a língua lá do tempo do Machado de Assis, o grande escritor do realismo, já era bem diferente da língua lá do padre Antônio Vieira, que produziu os seus textos do século XVII, e já bem diferente também da língua em que o Pero Vaz de Caminha escreveu a carta ao rei Dom Manuel Venturoso, dando conta do descobrimento do Brasil. Perceba, então a língua portuguesa é a mesma, mas ela vai se modificando conforme o tempo, porque ela é viva, ela está em processo de mudança constante. A língua varia também em relação ao lugar em que os falantes estejam. Essa variação conforme o lugar é a variação diatópica. Falantes do Rio de Janeiro produzem a língua, usam a língua de uma maneira diferente dos falantes de Minas Gerais, os de Minas diferentemente dos falantes do Rio Grande do Sul, os do Rio Grande do Sul diferentemente dos falantes do Amapá e assim por diante. Às vezes há uma variação até de uma cidade para outra dentro do mesmo estado, às vezes de um bairro para outro dentro da mesma cidade. Perceba, então a língua varia também no espaço. A variação no espaço é a variação diatópica. A língua varia em relação a quem faz uso dela, se é homem ou se é mulher. As mulheres usam a língua de um jeito diferente daquele que é utilizado pelos homens. Os homens, por exemplo, preferem o adjetivo bonito em relação a coisas ou pessoas, enquanto as mulheres preferem o adjetivo lindo para coisas e pessoas. Então a mulher dirá: que lindo vestido este seu. O homem dirá: que bonito o carro que você comprou. Na hora de intensificar o adjetivo, o homem vai preferir o advérbio: esse carro é muito bonito, enquanto a mulher preferirá o absoluto sintético, o superlativo absoluto sintético, que vai dizer: que vestido lindíssimo. Repare, são pequenas diferenças, mas que denotam a diferença diagenérica, diassexual, ou seja, o modo diferente
pelo qual homens e mulheres utilizam a língua. A língua também varia em relação ao nosso uso conforme a situação em que esteja o falante. Se é uma situação mais formal, a língua assume uma formalidade para dar conta daquela necessidade comunicativa. Se é um ambiente mais informal, a língua baixa o tom e se torna coloquial ou informal. Perceba, conforme a situação, nós utilizamos uma língua adequada a ela, assim como nós adequamos a roupa à situação a qual nós compareceremos. Não é assim também? Por isso que o grande Evanildo Bechara, que eu citarei daqui a pouco, diz que a língua é como se fosse um grande guarda-roupas. Nós precisamos ter a língua certa para a ocasião devida. A língua varia conforme o meio de expressão. Se nós vamos falar, nós produzimos um texto com uma língua diferente daquele texto que nós produzimos quando falamos. Por isso que o professor de redação muitas vezes diz para o aluno, olha, você está usando na sua redação procedimentos da oralidade. O que você está fazendo? Fazendo no texto escrito aquilo que só faz quando a gente fala. Percebe o que eu estou dizendo? Não misturar os meios, perceber que cada meio tem um jeito especial, exige um jeito especial de produzir a língua, ou de usar a língua para produzir um texto. Como eu disse, a língua varia também no tempo conforme a idade do falante. Eu tenho uma língua, eu sou um homem de 60 anos, eu tenho uma língua de acordo com a minha idade. Meninos e meninas de 17 e 18 têm uma língua diferente da minha e, por sua vez, a língua deles é diferente de um menino, de uma menina de 10. Percebe? Então, essa diferença, essa variação entre gerações é a dia-geracional. E existe também uma variação chamada de diastrática, que é uma variação de extrato social e tem a ver com o nível de escolaridade das pessoas. Conforme mais escolaridade as pessoas tenham mais da língua chamada padrão, exemplar, as pessoas têm dentro de si. Quanto mais afastados da escola, lamentavelmente, mais distante a língua dessas pessoas estará. Essa variação que é terrível, preconceituosa, é a variação diastrática. Essas são as variações linguísticas importantíssimas nós entendermos esse tema para entendermos a questão do preconceito linguístico. E você falou aí, professor Zé Arnaldo, sobre a norma padrão ou exemplar. Pois é, uma dessas variações é escolhida a melhor. É eleita como a mais apropriada para todos os ambientes. É essa língua formal, que é ensinada na escola, que está nos livros didáticos, que aparece nas gramáticas. Ela é eleita pelas elites econômicas e culturais e, por isso, ela é utilizada nas cerimônias religiosas, nas formaturas, nas posses de ministros e presidentes, no ambiente legislativo, no ambiente jurídico, no ambiente militar, no ambiente acadêmico, no ambiente científico. Essa língua é uma língua padronizada, culta, exemplar, e ela está descrita nas gramáticas, por isso eu coloquei aqui a ilustração do maior gramático vivo, Evanildo Bechara, o grande autor da moderna gramática portuguesa. Bom, dito tudo isto, eu posso, enfim, responder a você o que é preconceito linguístico. Essa expressão surgiu nesse livro, olha ali, Preconceito Linguístico, do professor da Universidade de Brasília, Marcos Bagno. Ele diz que o preconceito linguístico é a percepção depreciativa do outro a partir da linguagem utilizada por ele, se ela estiver desviada dessa outra variação que foi eleita como a melhor, se estiver distante da norma. É, portanto, um julgamento jocoso, desrespeitoso, humilhante da fala de alguém que, porventura, tenha dificuldades com a língua padrão. Repare, só será preconceito linguístico se a pessoa que ouve ou lê o outro, de alguma forma, humilha ou desrespeita o outro pelo uso que essa pessoa faça da linguagem. Percebe isso? É nosso dever, sim, aprender a norma padrão, porque nós estaremos com ela tendo acesso às leis, aos contratos, aos bons empregos que sempre exigem domínio da norma padrão, mas não é por isso, por termos conquistado esse conhecimento, que nós vamos desprezar a língua que o outro fala, esse outro que não teve como você ou como eu
acesso a boa informação através das escolas, tá certo? Isso é o preconceito linguístico. Eu coloquei aqui 2 livros que eu acho fundamentais para combatermos o preconceito linguístico, que existe também um racismo linguístico. Os livros da Djamila Ribeiro e do Gabriel Nascimento. Da Djamila é o Pequeno Manual Antirracista, manual para nos ensinar a não dizer determinadas expressões que são preconceituosas e racistas, e o racismo linguístico, que vai na mesma via, o livro do Gabriel Nascimento. Contra o preconceito linguístico. É a razão desta aula. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, clique no sininho, compartilhe com os amigos. Se você não está inscrito ainda no canal, por favor, faça isso. Você será muito bem recebido por mim e por todos os que já estão aqui esperando por você. Um grande beijo, até a próxima. Bons estudos!